Muito boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo agora mesmo, 24 de abril de 2026. O regime do Irã sente a pressão de Donald Trump e o bloqueio naval está prestes a fazer colapsar a capacidade petrolífera do Irã. Família, seus likes, seus comentários. Isto é Estratégias Militares. Todas as informações do que está acontecendo agora mesmo, aqui ao vivo. Vamos começar. Estratégias. Muito boa tarde, família. Tudo bem? Como estamos? É sexta-feira e o corpo sabe disso, especialmente no Irã. Ai. Este fim de semana pode ser um fim de semana especial. Os mercados fecham hoje. Irã. Ele tem um problema agora mesmo. Bom, na verdade tem vários. Ele tem vários. Os problemas para o Irã estão se acumulando, podemos dizer assim. Podemos dizer que os problemas para o Irã estão se acumulando e de forma desmedida. Agora mesmo, o regime tem dois pontos importantes. A pressão fiscal, na qual eles não têm um tostão, ou seja, não têm dinheiro para pagar os serviços públicos. E também os serviços da ditadura. Guarda revolucionária, exército, adeptos ao regime, todos esses parasitas que existem ao redor do regime. Dizem que apoiam Khamenei até a morte, mas depois fogem. Eles estão lá para ganhar um saco de arroz. Eu falo do arroz não por acaso, é porque o Irã disse que os Estados Unidos capturaram um navio cheio de arroz. Um saco de arroz, comida, alguns dólares de contrabando. E depois tem aqueles que realmente acreditam em toda essa história, Bad, Ain, ou como se chama esse Abani, ou como aquele Rezai, que são fanáticos, esse pessoal não tem mais solução nenhuma. A síndrome do jihadismo tomou conta deles completamente. E depois tem as pessoas normais, que são a maioria do Irã, estão sofrendo as dificuldades, não do tempo, que aliás, ontem eu estava vendo, tem uma coisa curiosa que a gente precisa ver hoje. Desde que a guerra começou e todo o sistema de satélites e comunicações do Irã foi destruído, eles pararam de construir ou de conseguir construir novos. Silos de mísseis nas montanhas. Começou a chover. Começou a chover, os pântanos, os reservatórios, os lagos estão se recuperando, os rios têm vida. Vamos ver imagens que me chamaram a atenção. Não acredito em coincidências. O Irã afirma que destruíram aparelhos de guerra eletrônica que faziam as nuvens se desviarem de seu território. Os fanáticos do regime, ou seja, os ayatolás, estão dizendo que é um presente de Deus pela guerra santa contra o grande Satã. Uma recompensa. E eu tenho outra explicação minha, pessoal, que agora eu vou dar para vocês sobre o que diabos está acontecendo com o clima no Irã. E vamos ver isso também em imagens, agora que estamos aqui, primeiro programa do dia. Temos tempo para ver isso em detalhes. Mas como eu estava dizendo, depois eles têm esse problema, esse grande problema, de nada mais nada menos do que suas capacidades de armazenamento de petróleo estarem no limite. E as pessoas vão dizer, bom, se não podem armazenar, param o poço de petróleo, param a máquina e pronto. Quando a guerra termina, eles voltam a apertar o botão e começam de novo a bombear, perfurar e extrair petróleo. Mas não é assim que funciona. Isso é como um reator nuclear. Você não pode simplesmente desligar uma usina nuclear. Você diz, beleza, apagamos as luzes, saímos e o reator desliga. O reator continua quente, é preciso resfriá-lo. A produção desse reator é reduzida gradualmente, diminuindo em porcentagens. E sempre fica um sistema que precisa continuar resfriando o reator, porque aquilo está muito quente. Se não for resfriado, temos um Chernobyl. Se não houver resfriamento, vira um Chernobyl. Por isso, é preciso um sistema refrigerando o núcleo. Com os poços de petróleo, embora pareça meio bruto com esse assunto, essa teoria também podemos aplicar. Por quê?
Para a extração de petróleo, injeta-se um monte de produtos químicos para diluir ou facilitar muito mais a extração. Se esses produtos químicos ficam nesse poço, que além disso já foram injetados há meses, se eles ficam lá, dissolvem o petróleo, reduzem muito a qualidade e o petróleo já não serve para nada. Com isso, você é obrigado a extrair petróleo de forma contínua. Ou sua capacidade depois, quando quiser reativar o poço de petróleo, não vai ser a mesma. A maquinaria se danifica, todo o sistema se danifica pelo simples fato de ter que pará-lo. O que vocês estão ouvindo por ter que parar a produção é um problema muito maior ter que parar a produção ou seguir extraindo petróleo e descartando-o ao ar livre. Não sei se agora eles vão usar um desses lagos secos que tem por aí e vão enchê-lo de petróleo. Também poderia ser, é uma opção. Quão desesperado deve estar o Irã para ter que mobilizar navios-tanque petroleiros com 33 anos de idade? Há quem assista ao canal e nem era nascido quando um desses navios foi feito. Só para vocês entenderem a situação. O regime que sabe disso está agora mesmo desesperado e provavelmente vai começar a selecionar, e é aqui que entra a parte preocupante dessa história. E não se surpreendam se isso acontecer em poucas horas, é possível que tentem algo. Toda a frota de navios que eles têm por aí perdida, há anos, navios que sequestraram, que estavam vazios, enchê-los de petróleo. Esse seria um dos passos. Na região de Bandarabas, eles têm lá uma espécie de depósito de sucata flutuante, onde eles podem tentar, enviar esses navios, mandá-los para o norte, para a ilha de Carme, para enchê-los. Eles podem até fazer isso a remo, ou rebocando, porque a motorização pode nem funcionar, ou terão problemas, ou realmente vai saber a situação real desses navios, e o que está acontecendo ali. Na região de Bandarabas, não temos imagens recentes de satélite, simplesmente porque há uma censura militar, como em todas essas situações, mas o Irã também pode tentar nas próximas horas, dias. Eles poderiam tentar capturar algum petroleiro que esteja vazio. Pegar um superpetroleiro dos muitos que existem por aqui, nesta região, procurar arranjar alguma desculpa ou algum que esteja por perto, que esteja sem carga ou que não tenha carga. Pum! Capturá-lo e levá-lo para encher. Estes, por exemplo, estão navegando. Provavelmente já estão carregados em Carme ou em algum desses lugares. Obrigado! Levá-lo até aqui e fazer a operação de carga. Uma operação de carga perigosa. Levar o petroleiro até esta área, conectar as mangueiras e pronto, começar a carregar. Qual é a capacidade? Fala-se em 32 milhões de barris. Nesses depósitos cabe o equivalente a 32 milhões de barris. Não é que haja 32 milhões de barris ali, mas sim que os depósitos, as cisternas, podem armazenar essa capacidade. Está em 90 e tantos %. Não tem mais. Aliás, até mesmo a própria infraestrutura de armazenamento não estaria preparada para esses níveis. Eles estão operando acima do nível de segurança em que pode ocorrer um acidente. Esse acidente pode resultar em uma falha fatal, e essa falha fatal pode transformar essa ilha em um atol. Para que as pessoas entendam, me refiro à explosão. Pode ser algo... não sei, talvez possa ser visto do espaço, do lado oculto da Lua. Algo incrível. Irã enfrenta uma situação complicada que os Estados Unidos estão causando e eles estão desesperados. Agora mesmo eles estão furiosos. Eles estão com problemas em relação ao gás. Israel deixou a usina deles sem funcionar por umas 2 semanas. Não sabemos se eles recuperaram, porque isso não se sabe. Mas aí está o problema.
O que ele tem dito? Porque eles têm falado sobre esse assunto. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, esteve hoje no Pentágono dando uma coletiva de imprensa e houve informações bastante substanciais e interessantes. Eles têm falado sobre o que está acontecendo neste momento. E como isso está sendo conduzido. As operações militares. Tudo bem? Isso está sendo discutido. Netanyahu também apareceu hoje. Há uma polêmica com Pedro Sanches. Os Estados Unidos querem tornar a vida dele impossível dentro da OTAN. Eles não podem expulsar a Espanha, mas querem tornar a vida dele impossível dentro da OTAN. Os Estados Unidos, e isso ainda não foi publicado, já estou dizendo aqui, estão cogitando fechar suas bases militares na Espanha e abri-las no Marrocos. E além disso, está se cogitando reconhecer a soberania sobre Ceuta e Melilla, ou a favor do Marrocos. Isso seria um problema muito sério que deixaria a Espanha em uma situação indefesa. Porque existem especulações por aí, e há um vazio legal de que as cidades de Ceuta e Melilla não são território da OTAN, ou não estão sob o guarda-chuva da OTAN. Com isso, Deus me livre, poderia acontecer numa manhã. Uma marcha de milhares de pessoas entrando em Ceuta e Melilla com o amparo e apoio dos Estados Unidos da América. Até aí nos levou o presidente da Espanha, Pedro Sanches, o homem das urnas, dos votos e das cédulas. E hoje esteve falando e respondeu a Donald Trump, ainda incendiando um pouco mais a situação. Ele gosta de incendiar. Quanto mais faz isso, melhor para ele. Como está a questão do bloqueio? Como está a questão do bloqueio neste momento no Estreito de Hormuz? Qual é a situação? O que diz o secretário da Guerra? Isso é um comunicado oficial. Vamos ver e vamos estudar. É importante entender isso porque, independentemente de haver um ataque neste fim de semana ou não, vamos nos deparar com uma situação muito incrível. Aliás, isso não chama a atenção de vocês? Amigos nossos, pessoal da comunidade que assistem a este canal, surpreendentemente todos os dias, de que não haja nenhum avião-tanque neste momento na região ou que seja visto. Não acham suspeito que os aviões de carga até estão saindo e que muito poucos estão chegando? Não acham estranho que talvez haja algum avião de patrulha, um P-8 Poseidon, pelo estreito do Iêmen? Não acham estranho que não haja nenhuma aeronave militar por esta área? Os filtros continuam os mesmos que usamos diariamente. Eu só deixo isso no ar. Se não acharem estranho, o que está acontecendo agora mesmo? É sexta-feira e o Pentágono sabe disso. Os mercados estão fechando. A janela de oportunidade se abre. Falei para não fazerem planos neste fim de semana. Temos um compromisso em estratégias militares. Inscrevam-se, deixem seus likes, seus comentários, super importantes. Aliás, hoje acho que o Dr. Irving Gatel volta ao enlace judio depois de sua experiência de censura. Então vamos vê-lo mais tarde. Estamos ao vivo, família. Temos poucos likes. Compartilhem nas redes sociais, por favor. Somos 15 mil, mas só 4 mil likes, número muito baixo. O que está acontecendo aqui? Estamos nos acomodando. Tem que dar like. Secretário da Guerra. É a calma que precede a tempestade. É isso que vocês acham? Deixem seus superchats que comentamos. Aqui está. Estamos no controle, nada entra, nada sai. Estamos sob controle. Nada entra.
Nada sai. Iran's battered military. A Guarda Revolucionária Islâmica, especificamente, foi reduzida a uma quadrilha de piratas. A marinha do Irã foi reduzida a piratas. A Guarda Revolucionária Islâmica? Eles exibem suas agressões nos slogans, mas o mundo já os enxerga como realmente são. Ele diz, eles clamam, mas o mundo está realmente vendo o que eles são. Criminosos. Criminosos On the high seas. They don't... dos mares. Eles não controlam nada. Agem como piratas. Agem como piratas. Agem como piratas. Obrigado. Agem como terroristas. Agem como terroristas. Está... Eles estão agindo como terroristas? Como piratas? O que vocês acham? Agora há piratas no Golfo Pérsico. Bem, pode ser. Pode ser que agora tenhamos a versão de Piratas do Caribe. Mas no Golfo Pérsico. Esses iranianos. Tomando navios. Só falta o Jack Sparrow versão Ayatollah. De verdade, isso é incrível. É incrível. Uns caras em lancha sequestrando barcos. Aí estão eles. Os piratas do Golfo. Impressionante. Tão impressionante quanto o Rizai. Rizai, que é um dos terroristas da AMIA, para que as pessoas saibam um pouco sobre quem é esse personagem. Irã, Estados Unidos. A coesão unânime. Enquanto nos Estados Unidos há confusão estratégica. Diz aqui, com as mãos fortes dos valentes filhos iranianos. Obrigado. E coloca uma foto do terrorista pra você. A Armada dos Estados Unidos afundando. Parece ali um destroyer afundando. Vocês sabem o que ele disse por último. Um porta-aviões é uma arma. Muito poderosa, mas há algo ainda mais forte que um porta-aviões. Sua arma. Ainda não foi enterrado. Ele se chama Ali Khamenei. Esse personagem. Dizia que iria afundar a marinha dos Estados Unidos. Agora parece que Rizai assume esse posto. O grande líder. E diz que vai afundá-la. Com a mão firme dos valentes do Irã e as fileiras unidas da nação, o som dos ossos quebrados dos Estados Unidos ecoará do Golfo Pérsico e do Mar de Omã. Até os ouvidos do mundo.
Isso é sinistro. Os ossos quebrados. Olhem que rosto abençoado esse homem tem. Eles têm muita cara de pau. Não sabemos se... Na verdade, eu me pergunto. Como será que está a situação de Khamenei no nível biológico? Que ainda não conseguiram encontrá-lo para enterrá-lo. Começo a pensar. O último vídeo de Khamenei que está por aí. Por favor, não riam. Vamos tentar manter um pouco de seriedade sobre esse assunto. Há um último vídeo de Khamenei. Onde está? Como já aconteceram tantas coisas e já fizemos, acho que uns 500 vídeos desde que a guerra começou. Encontre agora o último vídeo de Khamenei. Encontre agora. Para ver onde está essa história. Acho que começava por aqui. No dia antes de Khamenei ser vaporizado ou transformado em extrato de... etc. Khamenei publicou um vídeo. Khamenei postou um vídeo. E nesse vídeo, o vídeo de Khamenei, aparecia Khamenei como se estivesse sendo elevado aos céus. No momento da sua morte, no momento tal, Khamenei aparecia. Salia. De tudo isso, ou seja, ele escapava dessa história. Vamos ver se vai ser verdade. Uma nave espacial levou Khamenei para outro lugar. E a partir daí, a história com Khamenei se torna uma lenda. Poderia ser. Procurando o vídeo para ver se encontro algum desses que você vê o flash. Porque esse não é, acho. Esse não é. Esse é o Khamenei falando. O Império Estadunidense está em vias de extinção. Realmente a caminho da extinção. Vocês não sentem falta disso? Eles enfrentam problemas econômicos, políticos e sociais. Sim. Sim, eles têm alguns problemas. Uns problemas tremendos. Há alguns personagens nessa história. Não sei, o vídeo deve estar por aí. Depois procuro com calma porque é muito bom e super futurista. Ainda não acharam o Khamenei. Voltando ao assunto, vamos focar. É que vejo o Khamenei e já fico maluco. Rizai é um dos alvos prioritários para ser eliminado por Israel. Motivos não faltam para isso. Também pelos Estados Unidos, porque ele é um dos que estão impedindo as negociações. E é possível que haja uma surpresa neste fim de semana. É provável. E que algum tipo de surpresa possa aparecer. Araki vai fazer isso neste fim de semana. Curiosamente, ele vai sair do país. Araki vai sair do país neste fim de semana. Será coincidência ou não? Ele vai fazer um tour. Araki. Vamos pôr a foto dele aqui, antes e depois. Pronto. Araki, este é o antes. Vamos ver. Depois vamos ver depois deste fim de semana se é que vamos chegar a vê-lo. Arashi vai começar nessa sexta-feira à noite, já estará viajando, uma viagem para Islamabad, Omã e Moscou. Vai se formar uma espécie de triângulo, mas não o das Bermudas. E ele diz: bom, eu vou na sexta-feira, volto na semana que vem, tenho assuntos importantes para tratar fora do Irã e volto na semana que vem. O primeiro era abandonar o barco neste fim de semana, Araki. Este é o primeiro. Olhem só que coincidência. Não podia abandonar. Veio na segunda e vai embora sexta-feira. Na sexta-feira, Arashi vai embora. Não. O Khamenei não está vivo.
O Khamenei foi elevado. Vamos falar corretamente. Sim, o Khamenei foi elevado. Ele não está morto, ele foi elevado. Israel lançou mísseis balísticos lançados do ar, sistema ROX, o Golden Horizon, também estão levando por aí, e ele foi elevado. Ele subiu aos céus. Khamenei. Então, Arati já abandonou o barco. Galibad, há relatos de que ele também não se pronuncia, nem para negar, nem para confirmar, e que aparentemente renunciou como chefe da equipe de negociação em meio às disputas internas. Said Khalil e o Arashi são vistos como possíveis substitutos. Arashi se foi. Dizem que é mentira, que Galibad vai verificar se ele está em prisão domiciliar, o que pode ser, já que não ficamos sabendo. Estar em um bunker e pode estar por lá. Com isso, já temos um que vai embora neste fim de semana, o outro desaparece e Pezeshkian que está andando de bicicleta percorrendo o Irã. Ele está viajando pelo Irã. O que diz o secretário da guerra sobre um assunto que é importante aqui? O que vai acontecer com a OTAN? O que vai acontecer com a OTAN? Qual será o papel da OTAN nas futuras relações com os Estados Unidos? Não percam porque... Por quê? Vai ser interessante. Mas em Gaza... aconteceram coisas. Vocês se lembram de um cara que era porta-voz do Hamas? Ele tinha um nome e se chamava Abu Obeida. Alguém já ouviu falar de Abu Obeida? Abu Obeida. O sinistro. Ele também liderou o Hamas por um tempo. Hoje foi publicado um vídeo de Abu Obeida bastante curioso. Aqui está Abu Obeida com seus filhos e esposa. Um boné com o número 18, uns óculos de sol tipo Ray-Ban, roupinha de marca. Ele não sai vestido como saiu encapuzado. E dizendo suas proclamações de destruição de Israel, massacrar os kibbutz e todas essas coisas. No vídeo, ele aparece fugindo em uma carroça puxada por bois, burros, cavalos, ou seja lá o que estejam usando. Na região. Na região. Onde estavam os civis? Por que sabemos disso? Bem, porque existe algo chamado Mar Mediterrâneo. Tchau. E essa área que estamos vendo, quem conhece a faixa de Gaza um pouco, só um pouco. Sabe que é a área de falésias. Obrigado. Onde todas essas pessoas também estavam. Que áreas são essas? Bem, é a estrada Al-Rashid. Abu Obeida estava escondido com sua família. Nas zonas seguras estabelecidas por Joe Biden e Kamala Harris. Chamada ou mal chamada de Al-Mawasi. Assim, odeio dar bala. Para se refugiar. Entre civis. Mas isso vocês não vão ver na televisão. Isso não será mostrado na televisão e ainda será censurado. Porque não se pode saber dessas coisas.
Abu Obeida. Alguns diziam que ele estava vivo em Doha, na Turquia. Não, ele estava lá em Gaza, andando de burro com sua família. Com sua família. Ainda é preciso ir para a guerra em Gaza. Fiquem tranquilos, este capítulo começa em breve. Vivi, hoje falei sobre isso. Vamos falar do secretário da guerra. O que acontecerá com a OTAN? Foi só uma pausa, um desvio. Precisamos parar em Gaza antes de irmos. Secretário da guerra. It's also worth saying. E também vale a pena dizer. Desculpe, temos o clipe. Por aqui, um desses lugares. Vale a pena dizer, ele diz. Isso não deveria ser uma luta só dos Estados Unidos. Esta não é uma luta só dos Estados Unidos. Nós, como país, quase não usamos o Estreito de Hormuz. Ele diz, estamos tratando o Estreito do Mundo como se fosse um país. Energy doesn't flow through there. Ele diz, a energia não sai dali. E nós temos muita energia. Ele diz, nós temos energia suficiente. Just look at the new global Congo line. Ele diz, olhe para a nova linha. O Congo. O que ele quer dizer com isso? É que ele está falando? Sim, olha. Ele está se referindo a isso. Ele está se referindo a este assunto. Vamos ver. Vamos prepará-lo. Aí está. Esta é a linha. A nova linha do petróleo. Todos os petroleiros indo. Para onde? Para o Golfo do México. Golfo dos Estados Unidos. Golfo da América. Eu digo isso em todos os níveis. Do México. Da América. Dos Estados Unidos, antes Golfo de Trump, agora Golfo do Petróleo. Eles estão carregando. Eles estão carregando. Toda essa área, eles entram, eles carregam. Eles vendem petróleo e estão ficando ricos. É uma loucura. A quantidade de dinheiro que os Estados Unidos fazem. É isso que Pitt menciona, dizendo que não precisa do Estreito de Hormuz. Indo para o Texas. Disse. Todos esses vão rumo ao Texas. Foto da rumba. Para conseguir um belo petróleo. A Europa e a Ásia se beneficiaram da nossa proteção por... A Europa e a Ásia se beneficiaram da nossa proteção durante décadas. Mas o tempo de viver às custas dos outros acabou. Mas o tempo de viver às custas dos outros acabou. O tempo de andar de graça, sem pagar, acabou. O que o secretário da guerra está dizendo aqui é que já vai acabar enviar soldados para o leste da Europa. Enviar aviões. Os exercícios militares conjuntos vão acabar, vão ser reduzidos. O investimento em segurança de alguns países vai acabar. Bases militares vão ser fechadas. O orçamento para essas pessoas vai ser reduzido. Um centro de cooperação da OTAN que existe na Polônia. Os Estados Unidos não vão aparecer por lá. E outras coisas que acontecerão nos próximos dias e semanas. Obrigado. A América e o mundo livre merecem aliados capazes. Obrigado. Merecen aliados que sean capaces. Are loyal. Que sejam leais. E que entendam que ser aliado não é via de mão única. E que entendam que ser um aliado não é uma rua de mão única. É uma rua de duas vias. São dois sentidos. Refere-se aqui que não é só os Estados Unidos que têm que ir apagar incêndios, mas também que quando houver um incêndio, os outros têm que socorrer os Estados Unidos. Obrigado. Não contamos com a Europa. Não contamos com a Europa. The Strait of Hormuz much more than we do. Mas eles precisam do Estreito de Hormuz mais do que nós. E eles podem querer começar a falar menos e realizar menos conferências simples na Europa. E talvez eles queiram começar a falar menos e a fazer menos conferências elegantes na Europa.
and get in a boat. E conseguiu um barco. Que bronca que o secretário da guerra acabou de dar nele. Ele acabou de dar uma bronca no Macron e no Starmer. Ele acabou de dar uma... Brutal. Menos conferências. Menos reuniões. Menos conversa. Peguem um barco e vão trabalhar. Ele está se referindo a isso. Parece o filme Duel. O duelo. Macron e Starmer. 2 vermelhos e um destino. Ano 2050. Abriremos o Estreito de Hormuz. Aí está. É a isso que ele está se referindo. O secretário da guerra. Já tínhamos mencionado e tratado disso antes. O que eles estavam fazendo era uma encenação. E que outro dia, quando o Irã disse que abriria o Estreito de Hormuz, eles saíram, isso é super engraçado, saíram dizendo, bom, agora nós vamos enviar a marinha. Um encontro produtivo. Um encontro que uniu 49 países ao redor. Tivemos uma conferência com 49 países. Uma mensagem simples. Com uma mensagem muito simples, com uma proposta. Isso foi em 17 de abril. Hoje é dia 24. Ainda não chegou nenhum navio dos 49 países. Que o mundo precisa do Estreito de Hormuz completamente, ou... O mundo precisa do Estreito de Hormuz completamente aberto, porque é assim que mantemos os preços baixos. Para o nosso povo. Stop the global economic damage. E parar o dano econômico global. So we've all agreed there was real unity. Ele diz que todos nós concordamos que há uma unidade completa. Na reunião que acabamos de ter. Queremos a retomada das negociações. E queremos ver novamente o retorno às negociações. A lasting agreement. E um acordo duradouro. Acordo. Including the reopening of the strait. Incluindo a abertura do estreito. Ele fez isso após Donald Trump e o Irã afirmarem que o estreito já estava aberto. Dia 17. Eles horas depois armam uma espécie de... Congresso, conferência ou G49 vai saber quem são. Talvez Uganda fosse mandar algum barco. Países como a Nigéria iam enviar algum barco pequeno. Ou Gana. Libéria, com certeza iam enviar liberianos. Para liberar o Estreito de Hormuz. Só estou colocando ideias na mesa. Damos as boas-vindas ao que foi dito antes da nossa reunião. Damos as boas-vindas ao acordo que foi mencionado antes da nossa reunião. As boas-vindas à abertura do Estreito de Hormuz. Mas temos que... garantir que isso seja tanto duradouro quanto... que seja duradouro e que... E sobre essa proposta. E que é possível trabalhar sobre essa proposta. E pode sobre essa proposta. E pode-se trabalhar nisso, diz... E qualquer coisa que for necessária, vamos fazer porque é o que diz. Estamos muito claros quanto a isso. Que a missão que estamos estabelecendo juntos... A missão que estabelecemos juntos. É uma missão defensiva. É defensiva. Missão que vem depois de um incêndio. E vem depois de um cessar-fogo.
5 horas depois, eles fecharão o Estreito de Hormuz. E a missão da Frota Fantasma para liberar o Estreito de Hormuz já não existe. Então é por isso que nos unimos ao grupo internacional para mostrar como vamos fazer a nossa parte. Sim, como vocês vão fazer a parte de vocês? Vocês estão cumprindo muito bem o papel de vocês ao não fazer nada. Em definitivo, o Estreito de Hormuz continua fechado. Ninguém faz nada. Ninguém vai lá abrir. Nenhum deles está interessado em enviar navios para que sejam atacados por drones. Vai que a pintura do navio enferruja ou acontece algum incêndio. Isso me preocupa. Me preocupa muito. Como europeu, isso me preocupa. Se a União Europeia não consegue abrir o Estreito de Hormuz militarmente, quando tiver que enfrentar alguma ameaça estrangeira, como vai fazer isso? Obrigado. O Irã não tem marinha agora. Vimos as imagens, estão lá, são lanchas. Qualquer um pode pegar um barco e um fuzil e sair por aí assaltando navios. São barcos. Os Estados Unidos degradaram muito a capacidade de lançamento. Estamos querendo reconhecer que a infraestrutura militar da OTAN sem os Estados Unidos é incapaz de lançar um desdobramento militar para abrir uma frente em algum lugar do mundo contra uma potência, que foi degradada por 2 países como Israel e Estados Unidos e é assim. Acho que temos um problema sério, mas mais do que sério, é um risco de segurança nacional para a Espanha e para vários países. Bem, Espanha, já sabemos qual é a situação da Marinha, mas um Reino Unido, porta-aviões que não tem pessoal, que não podem se mover, uma França que vai para a Ucrânia, mas que não pode liberar o Estreito de Hormuz, que está disposta a enviar soldados para a Ucrânia, mas não vai enviar soldados. Não no Estreito de Hormuz, quando os interesses de todos os europeus e da gasolina estão em jogo. Que se organiza uma conferência quando supostamente tudo já acabou só para ficar bem, e chegar lá com uma bandeira. Desculpe o exemplo, tipo Cristóvão Colombo, viemos libertar esta terra, essas coisas. Isso não faz sentido. É disso que os Estados Unidos da América estão falando. Por isso, justamente hoje, vazou um e-mail dizendo que os Estados Unidos querem isolar alguns países da OTAN e, em especial, a Espanha. Así es. Em especial a Espanha. Aliás, temos que olhar agora mesmo algo que é interessante. A qualquer momento. Vai acontecer uma coisa. Notícia de última hora agora mesmo. A qualquer momento. Vai aparecer no céu? Modelo de avião específico. Uma modificação de um Boeing 757-200. Chamado Clipper no exército dos Estados Unidos da América. E é porque parece ser, segundo a CNN, embora já saibamos que mente bastante, algum funcionário da Casa Branca disse que vão enviar Wickoff e Kushner neste fim de semana para Islamabad para conversas com Arati. A gente não acredita nisso? A gente não sabe. Talvez eles se reúnam neste fim de semana em Islamabad, Paquistão. Bom, outro dia eles viajaram e voltaram. E ninguém contou isso.
Houve uma viagem e eles voltaram. Vocês se lembram, né? Ninguém desmentiu ou confirmou a informação. Certo. Estamos ao vivo no Estratégias Militares e tem mais novidades. Cuidado porque a situação ainda vai um pouco mais além. Estamos falando da União Europeia. A União do Desastre. Vocês sabiam que eles estão reunidos em Chipre agora? Nessa reunião. Dos 26 países, União Europeia. Darauf drängen wir ja auch. Der Iran. Eu não mando bem no alemão, desculpa. Alemão não é comigo. Se um acordo abrangente for dar certo, atenção, o que os europeus vão ouvir. Se um acordo abrangente for dar certo, estamos preparados para aliviar gradualmente as sanções. Mas ainda não chegamos a esse ponto, porque precisamos alcançar 3 objetivos. Deve haver um acordo rápido e claro para garantir a navegação livre no Estreito de Hormuz. Precisamos de um plano definitivo para o programa nuclear do Irã. E o terceiro, Israel não deve ser ameaçado mais. O Irã deve parar de ameaçar Israel e seus vizinhos. Eu acho que a União Europeia ainda não percebeu o que aconteceu desde o dia 28, 50 dias depois com o Irã. 2.500 mísseis contra os Emirados Árabes. Outros milhares contra a Arábia Saudita? Centenas contra Israel. O Estreito de Hormuz fechado, navios incendiados, afundados. Mas a União Europeia está disposta a retirar as sanções de uns caras que, na primeira semana de janeiro, começavam o ano, lotando as salas dos necrotérios do Irã com 45 mil mortos. A União Europeia dos Direitos Humanos. Mãos. Maravilhoso. É um mundo maravilhoso. Já o número vai por 58 mil mortos, 136 mil feridos por arma de fogo, 23 mil feridos por objetos cortantes. Trinta mil pessoas que ficaram cegas. E o número continua aumentando. Há uma capa de um jornal australiano. Isso é adorado por essa turma das flotilhas, os cruzeiristas de flotilha. Eles adoram esse tipo de foto. Quando fotos mostram iranianos massacrando seu povo, eles não publicam. É uma capa diz: as vozes que foram silenciadas com balas. Mas temos o Sumo Pontífice Leão XIV e ele diz que está com uma imagem na cabeça que não consegue esquecer. O coitado passa por maus bocados. Eu trago comigo uma foto de um menino muçulmano. Ele disse: eu levo comigo uma foto de um menino muçulmano Que durante a visita ao Líbano estava lá com um cartaz: Bem-vindo, Papa Leão. Bem-vindo, Papa Leão. Vou remover a imagem para evitar problemas. E depois, nesta última parte,
E nesta última fase, ou parte da guerra, foi assassinado. são tantas as situações humanas. Então aí está uma situação humana como essa. Existem muitas situações humanas como essas. E eu penso que devemos ter a capacidade de pensar. Que é melhor termos a capacidade de pensar dessa forma. Como igreja, eu volto a dizer... Como pastor, não posso ser a favor da guerra. Não posso ser a favor da guerra. Quero encorajar a todos. Eu gostaria, amém. Motivar todo mundo em seus esforços. A fazer esforços para buscar. Para encontrar respostas que nos sirvam para uma cultura de paz. Respostas que venham de uma cultura de paz e não de ódio. Não de ódio e não de divisão. Está muito bem, Leon. Está muito bem. Está genial. O que você acabou de dizer está genial. Outro dia... Acho que tenho isso guardado aqui. Outro dia, hein? Um segundo. Vamos procurar. Outro dia, na Nigéria... Os caras do Boko Haram e o Estado Islâmico sequestraram 400 pessoas, muitos deles eram cristãos. Eles são cristãos, continuarão sendo cristãos porque morrerão por sua fé. Muitos eram estudantes e muitos estavam vivendo uma vida tranquila e em paz. Eles pediram um resgate. Deram um prazo para o resgate. O resgate não foi pago. E as execuções começaram. Minha pergunta é... Apenas uma pergunta. Estamos preocupados com todos. Ou apenas alguns? É positivo para o Papa? Eu me lembro de um menino muçulmano que morreu. Ou seria mais correto o Papa dizer: lembro de todas as crianças que morrem devido aos conflitos no mundo? Porque é algo que é senso comum para um mortal que não é escolhido por Deus de forma alguma. Qualquer um de nós. Ele supostamente é o escolhido, o enviado por Deus. É tão difícil dizer a frase certa? Nós nos preocupamos com todas as crianças? Nós nos preocupamos com as crianças de Israel, as crianças do Líbano, da Síria, os drusos, as crianças iranianas. A capa está ali. Leon. Nós nos preocupamos com as mulheres? É um tema que gera muito debate. Eu não quero insistir nisso. Aliás, desde que falamos do Papa e do Pedro Sanches, censuram muito nosso canal. Não sei porquê. É uma coisa impressionante. Por isso é super importante o like de vocês, por isso é super importante que vocês apoiem o canal, que deixem comentários, que compartilhem. Porque... são coisas que não aparecem. São coisas que não aparecem. Boko Haram sequestrou mais de 400 mulheres e crianças em Genoshi, no noroeste da Nigéria. E estão pedindo 2,7 milhões de libras esterlinas de resgate em um prazo de 72 horas.
ameaçando com execuções em massa se o governo não pagar. E agora, o que fazemos? O que o cidadão comum pode fazer para que em um lugar em Goze, se não fosse porque o Boko Haram sequestrou 400 pessoas lá, neste lugar deste planeta onde as pessoas vivem em casas sem teto. Reparem, sem teto, sem telhado. Eles sequestraram 400 crianças, que realmente importa para o mundo, não vou dizer a palavra, mas começa com M, porque isso nos importa uma M. E bem grande. Se alguém não paga 2, 3 milhões de libras, eles vão nos massacrar em 72 horas. Essa notícia é do dia 20 de abril. Já não é mais necessário juntar o dinheiro. Eles estão mortos. Vocês viram isso na TVE? Vocês viram o Papa? Ele disse alguma coisa? Vamos fazer uma pergunta para HGPT, que às vezes eu gosto de perguntar desde que eu descobri. Cuidado. Isso é novo para mim. Embora nem devêssemos sequer fazer essa pergunta. Nesse estado, o estado de Borno, 85% da população é muçulmana, 7% cristã e 7% segue religiões tradicionais. Acredito que o Boko Haram não costuma sequestrar muçulmanos, embora às vezes o façam. Cuidado, porque para esse pessoal tanto faz. Mas o fato de classificar seres humanos como mais importantes ou menos importantes por serem cristãos, por serem muçulmanos ou por acreditarem em religiões tradicionais, nós, como seres humanos, já é algo degradante. O fato de adicionar uma criança judia, uma criança muçulmana, uma criança cristã, uma criança budista, uma criança do que for, já é classificar. Que a vida desse ser humano vale menos, mais, ou que você tem mais consciência dela que de outros. Acho que as palavras do Papa estão erradas. Acho que ele faz isso sem perceber, algo que acontece muito comumente na sociedade. Mas me parece interessante. Olha só, aí, ponto perdido neste planeta. Onde alguns caras entraram, sequestraram 400 pessoas. Prefiro não pensar pelo que as meninas estão passando. O que vão fazer com elas? Obrigado. E essa é a situação que temos. Alguém tem que chegar que mude tudo isso. Aliás, falando sobre Starmer do Reino Unido, alguns membros do gabinete do primeiro-ministro britânico estão mantendo conversas secretas sobre quando pressioná-lo a renunciar. Quem deveria transmitir a mensagem? É ele quem vai dizer, talvez o Ayatollah possa dizer isso. Mujaba pode ligar para Starmer e dizer: olha, já pensaram dentro do seu gabinete que você precisa ir embora? O vice-primeiro-ministro do Líbano, Mitrit. Vocês sabem que no Líbano há muçulmanos e cristãos, maronitas, drusos. Obrigado. De tudo. Vocês sabem que dentro do governo está dividido entre cristãos sunitas, xiitas, é um mosaico. Bom, aqui vem
o vice-ministro libanês Mitri, e diz para o Haddad, que é um meio de comunicação do Hezbollah, diz que recorremos a negociações com Israel para evitar uma guerra longa. Em vez de dizer, bom, estamos negociando com Israel para acabar com o problema do Hezbollah e recuperar nossa soberania, não, estamos negociando para que Israel não bombardeie mais. Pois, mas notícias para Mitri, notícias muito ruins, Mitri. Porque veja o que está acontecendo. No Líbano, hoje. As FDI estão agora com artilharia de campanha e a força aérea ao Hezbollah. Como funciona o cessar-fogo? Um princípio básico: vocês não se aproximam da fronteira. Porque se vocês fizerem isso, essas coisas acontecem. Hezbollah, que continua montando lançadores de foguetes, que continua enviando material para a fronteira sul do Líbano, e que o cessar-fogo é simplesmente uma parada técnica. Imagens de hoje mas quem precisa explicar é ele. Eu prometi a vocês que mudaríamos a cara do Oriente Médio, e é exatamente isso que estamos fazendo. Primeiro, no Irã, tive uma ótima conversa com o presidente Trump. Teve uma excelente conversa com o presidente Trump. Ele está pressionando o Irã com muita força econômica e militarmente. Iniciamos um processo para alcançar uma paz histórica entre Israel e o Líbano. Está claro para nós que o Hezbollah está tentando sabotar isso. Obrigado. Aliás, Netanyahu, desejamos a você uma rápida recuperação. Ele foi operado de um tumor na próstata. E diz que já está curado. Parabéns, Vivi. Muitos parabéns. Passamos de um cara sério para um cara não tão sério. Continuamos com a dinâmica hoje. É que é tão bonito. O presidente urna em Ucrânia e no Oriente Médio. É preciso lembrar que o artigo 2 desse acordo de associação entre a União Europeia e Israel. Do que se fala é de respeitar o direito internacional, o direito humanitário. E claramente, nem no Líbano, e claro, na Cisjordânia, nem obviamente em Gaza, Israel está respeitando isso. E isso também deve nos levar a essa reflexão e a essa ação. Pedro Sanches foi ao Chipre, um lugar onde uma parte da ilha está ocupada pela Turquia. Não para dizer à Turquia que saia da ilha e devolva o país aos cipriotas. Ele não foi para isso. Ele foi para dizer ao resto dos 26. Ou dos não sei quantos. Porque muitos países não contribuem em nada. Foi dizer isso na reunião de governantes da União Europeia, que é preciso impor sanções a Israel. Esse cara é o cara que vendeu cerca de 3 milhões de euros, acho, para não exagerar no valor, material de uso duplo, ou seja, que pode servir como arma. Ou como uso civil, mas de uso duplo, para o Irã. E talvez não se venderem para outro. Olha, vou te falar a verdade. Certamente não vão usar para armas, mas se venderem para o Irã, tem um certo pressentimento de que não vão usar isso para algo bom.
Uns caras que gastam 500 milhões de litros de água por dia em toda a sua estrutura empresarial para fabricar foguetes. Que só de fazer túneis nas perfurações secam os lagos do Irã. Me parece, Pedro, que impor sanções a Israel por parte da União Europeia será difícil isso acontecer porque algum país terá dignidade. Ou pelo menos é isso que acreditamos. Mas o que Israel poderia fazer como sugestão minha? Isso é uma sugestão. O ministro das Finanças. Acho que é Smotrich quem está à frente da pasta. Acho que talvez Israel poderia reconsiderar investir os 3 bilhões de euros que investe por ano na Espanha em outros lugares e países. Há um país magnífico que está até oferecendo seu exército para ir lutar. Chama-se Uganda. Um país verde? Talvez seja preciso investir na Somalilândia, em Uganda, onde fica. Países que são amigáveis com Israel, porque Israel vai investir em um país cuja política é orientada ao antissemitismo Por quê? Pra quê? O homem das urnas Pedro Sanches censuraram a parte em que tirávamos das urnas. Eles censuraram, tivemos que apagar. Vai saber quem deu a ordem. A questão das urnas é que Pedro Sanches, para se tornar presidente do PSOE, queria fraudar a votação colocando cédulas. Esse é o novo pseudônimo que Pedro Sanches tem. A foto do menino. Do Papa. Maravilhoso. O uniforme escolar. Tema seca, isso é muito interessante. Vamos ver coisas que não tínhamos visto até agora. Para mim é um lugar que me fascina no Irã. Se chama Lago Umia. É um lugar lindo. Urmia. É um lago que fica por lá. Que o Irã secou para construir suas instalações subterrâneas, tiraram a água e transformaram em uma salina cheia de poluição. E que justamente agora vamos ver isso aqui ao vivo. Está se enchendo. Está se enchendo de água. Nos últimos dias tem chovido. Mas isso não quer dizer que o Irã saiu da seca. Por favor, que ninguém fique criando ilusões, como estão dizendo por aí. Estão comentando que agora o Irã tem os lagos cheios, mas ainda continua havendo seca. Por favor, vamos ser honestos com essas histórias, porque depois a credibilidade vai por água abaixo. Irã... E o Lago Mia que mostraremos na imagem. Estamos preparando um modelo para comparar. Obrigado. O Lago Mia está enchendo. Vamos ver. Aqui estamos. Este é o Lago Umia.
Esta é uma imagem de 2021. Vocês podem ver. Tá super poluído, vamos... As margens do lago deveriam vir até aqui. Mas é claro, era preciso perfurar a montanha. Era preciso fazer túneis. E para isso as perfuratrizes precisam de água, muita água. Era preciso construir bunkers, para isso era necessário tirar a água do lago e secá-lo. As imagens são incríveis. Isso é 1990, 390. 1989. Ano 88. Claro, é o lago. Ano 2010. Yes. 13. 16. 19. 20. Atualmente. O que mudou desde o início da guerra? Imagens reais do dia 18 de março. Lago Urmia. Vamos ver o que acontece em 22 de abril. Mudando a imagem. Lago. Dá pra ver que está entrando água. Olha, tá entrando um pouco de água ali. Vamos ver por aqui em cima. Dia 17. Vemos que há uma entrada de água. Como o Irã agora mesmo não tem as fábricas de mísseis funcionando, a água que deveria entrar naturalmente no lago não está sendo desviada para essas fábricas de mísseis. E para tudo isso em Tabriz, principalmente na região de Tabriz, todos esses complexos precisam de água, muita água. Como não estão funcionando, então o lago está se recuperando. Vamos ver Teherã. Vamos ver agora. Aonde quero chegar com isso? No momento em que o regime iraniano para de pressionar os aquíferos, os rios, os lagos para usar toda a maquinaria que eles têm instalada lá de construção de mísseis e armas. Obrigado. Os lagos se recuperam. Está chovendo. E essa água que é para os civis se recupera. Não é só questão de chover mais ou menos. Também deve ter efeito dos radares e outros fatores. Mas isso exige investigação que não domino. Não vou entrar nesse assunto. Mas o que está claro é que a exploração hídrica do Irã, antes e depois da guerra, é diferente. E que isso significa um problema. O que já é uma explicação. Nas redes sociais dizem que é uma bênção de Deus por lutar contra o grande Satã, entre outros.
Não, não é isso. É que a água do deserto das montanhas, a água do deserto dos agros, a água da chuva que entra, não vai diretamente para as fábricas. Essa água é conservada. Vejam uma imagem de... Vamos colocar aqui, estou tentando carregar, está super lento, peço paciência. Vou mostrar um dos lagos. Fica mais perto de Teherã. Imagem de fevereiro, antes da guerra. E com uma imagem de depois que a guerra começou, é isso que aconteceu aí, é isso que ocorreu. Para que vocês percebam todos os elementos que estão envolvidos desse tipo de situações, operações, como vocês quiserem chamar. Tudo bem? Vamos ver o que temos por aqui. Olhem isso. Aqui vocês estão vendo um lago que já estava seco. Isso fornecia água para a cidade de Teherã. Olhem como está. ¿Estaba ya? A água já nem dava mais para beber, porque o que resta ali são só resíduos. De águas contaminadas com fertilizantes e coisas assim, já são só resíduos. Reparem na cor da água. Reparem nisso. Dia 21 de abril de 2026. Quero que vocês vejam assim. Eu acho que a imagem fala por si só. Então não é que tivesse uma seca no Irã. Porque não é que esteja chovendo muito lá, que eles estejam construindo uma arca de Noé para sair todos pelo Estreito de Hormuz, esperando que Deus faça as águas baixarem no Irã. Nada a ver, de fato. Vamos ver como está o tempo lá para ver se está chovendo muito. Checar se está rolando um dilúvio sem a gente perceber. Não tem nenhuma gota d'água. Ou aqui não está chovendo pra caramba. Olhem onde estão as tempestades que estão acontecendo, que não estão acontecendo. Ficamos sabendo, não ficamos sabendo, de saber. Kia. E não há uma espécie de cataclismo que esteja enchendo os lagos e rios do Irã. Esta é a previsão para os próximos dias. É preciso considerar isso na operação militar. Algumas nuvens entram, descarregam e vão embora. Ou seja, o volume de chuva... Espera-se chuva e tempo ruim no domingo. Vamos ver a tempestade. São tempestades que chegam intensas e descarregam forte. São normais nesta região, faz parte desse clima. Quando há precipitações, são muito fortes. A água se acumula e fica nos lagos. O que acontece é que, se o que cai você tira diretamente porque tem que perfurar montanhas, tem que alimentar a refinaria... Obrigado. Forjas, por exemplo, de metais. Toda essa indústria da metalurgia.
Aí está. Evidentemente não vai dar. Dizem nas redes sociais que os Estados Unidos tinham armas com Israel para afastar nuvens. Afastando as nuvens, não. Chove, mas na verdade não está chovendo. O que tem que chover? Ou seja, não estão deixando a água para o uso que ela deveria ter. Imagina a situação. Mas... é exatamente isso que está acontecendo. O mundo vira o rosto. O que diz a Casa Branca? J.D. Banks vai para Islamabad ou não? Por que eles vão a Islamabad se vão atacar? Ele sempre está disposto a dar uma chance à diplomacia. Então Steve e Jared irão ao Paquistão amanhã para ouvir os iranianos. Amanhã confirmado, Jarek e Witkoff vão amanhã. Esperamos que haja progresso e esperamos que a positividade... Esperamos que haja progresso. Vamos esperar... que haja desenvolvimentos. And we will see. And the Vamos ver. E vice-presidente O secretário de Estado, Marco. will be waiting here Eles vão estar esperando aqui in the United States for updates and the... para atualizações. O presidente, pelo que entendi, aguarda e está pronto para atacar o Paquistão. E se houver um acordo, enviaremos J.D. Beans para assinar. Se considerarmos isso um uso necessário do tempo dele... Eles vão mandar Witkoff e Kushner de novo. Quando mandam Witkoff e Kushner? Quando mandam ele, acabam atacando o Irã. É uma espécie de ritual. Mandam Kushner e Witkoff e acabam atacando o Irã. Beleza. Vamos ver como vai ser o final de semana. Vai ser interessante, vai ser muito interessante. Este novo capítulo. Família. O que vocês acham? O que vocês acham disso? Vamos rapidamente para os superchats, com toda a comunidade que esteve aí apoiando, para agradecer. Aqui está a questão. Eu acho. O que é? Simplesmente. Tempo. Nós os enviamos pela última vez. Eles fazem esse tipo de cena. Eles criam um filme na cabeça deles. O mundo vê que tentamos negociar. Mas nós preparamos o que temos que preparar. Muito obrigado a Sol Calderon por esse superchat. Obrigado, Sol. É um verdadeiro prazer que você faça parte desta comunidade. Sol Pala, bem-vindo. Manuel, grato ao Estrategias e à sua equipe. Débora, obrigado aos moderadores sempre presentes. Pino, obrigado pelas contribuições. Se cuida. Abraços, Anidas. Estratégias. No final eu não dormi. É impossível com esse canal, mas quando é por gosto não incomoda. Sempre um prazer ver seu programa. Fico feliz que não tenha dormido. Estava ótimo. Agora de madrugada fazemos programas muito interessantes com resumo do dia e do que está acontecendo, mesmo sem tanta gente. Não percam. Maria, muito obrigado. Samuel, o que diz o Maduro iraniano? Um dia sem saber dele. Ainda não sabemos. Ainda não sabemos sobre o representante de Jambila, o quartel-general. O que estão dizendo por aí? Jamenei não está morto, está na farra. Bardcock. Jamenei está na farra. Claro, Sam, boa vida. Ele usou estratégias. E o que acontece se chegar 2 de maio e a guerra continuar? O Congresso dos Estados Unidos não apoia Trump, que pode manter o bloqueio de Hormuz e atacar o Irã por decreto. De acordo com as circunstâncias. Depende do que acontecer. Eles vão inventar alguma coisa para fazer isso. Cíntia, muito obrigado. Zulei. Estratégias de saúde e prosperidade para você. Moderadores excelentes, muito obrigado. IBT. Muito obrigado. Soledade, obrigado pelo trabalho. Marco, muito obrigado. Estratégias e moderadores, obrigado pelas informações, pelo esforço e pela organização que torna este canal um lugar agradável. Na verdade, os moderadores fazem um trabalho incrível. Aliás, quero mandar um abraço para Will Kira. Obrigado.
Em breve ele estará conosco novamente e está fazendo muita falta. Jesus, realmente algo vai acontecer. A bolsa está subindo hoje. Que suba, que suba. Rogar, muito obrigado. Valeu pelo superchat, amigo. Pois é assim que as coisas estão. Família, vamos para o enlace judio. O retorno do Dr. Irving Gatel após ser censurado. Ele vai revelar algo inédito. Por favor, deixem uma saudação. Ao nosso amigo e estimado Irving Gatel e aos nossos amigos do Enlace Judio, nos vemos no próximo programa aqui em Estratégias Militares. Um abraço. Obrigado.